Bom dia! Um dia abençoado para todos vocês, amém? Um dia profético, um dia sobrenatural. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Glória a Deus Todo-Poderoso, Deus maravilhoso, Deus fiel. Glória a Deus, aleluia. Como que vocês estão? Animados como eu tô hoje? Vamos arrepiar, amém? Glória a Jesus. Gente, depois que eu fiz o Yom Kippur, eu não sei, eu tô com a energia, parece que eu já era uma pessoa dinâmica, assim, né? Elétrica, mas depois do Yom Kippur, meu Deus, adrenalina, você tá assim também? Uma adrenalina, meu Deus, é forte, glória a Jesus, é forte. Sejam todos bem-vindos. Amém? Se estiver mudo, queridos, entra, sai novamente. Tá mudo no seu, aí aqui no meu, às vezes pode acontecer isso. Amém? Glória a Deus. Pois é, gente, todo dia eu tô elétrica. Antigamente, eu fazia oração da madrugada, fazia live. E aí, quando dava, eu dava uma dormidinha de 1 hora. Mas agora eu não consigo dormir. Tô fazendo as minhas reuniões 6, 5... tudo cedo. Hoje fiz 7 horas de reunião com a minha equipe. Eu estou exatamente, Ana Paula, renovada. E a carruagem de fogo tá dentro de mim, fora de mim, em cima de mim. Parece que, meu Deus do céu, parece que tá uma carruagem de fogo. Uma carruagem de fogo. Se prepare, que tá vindo uma temporada de muita velocidade. E essa música aqui vai ser o nosso jargão, ó. Velocidade e constância. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Sejam todos bem-vindos. Pastora Ellen, querida. Gente, ó, aproveitando que a pastora Ellen tá aí. Dia 14 e 15 de dezembro, vou estar em Itaúba, Mato Grosso. A inauguração lá do templo da pastora Ellen. Vai ser, o Mato Grosso vai ser sacudido. Tá? Se eu fosse você, eu já faria a sua inscrição o mais rápido possível, porque Itaúba vai ser estremecida com a glória de Deus. Amém? Você já aproveita, porque lá não cabe tanta gente como, né, uma conferência grande aí. Eu não sei, pastora Ellen me posiciona, mas muita gente já tá? Dia 14 e 15 de dezembro, na cidade de Itaúba. Amém? Vai ser algo assim sobrenatural, certo? Glória a Deus, aleluia, sejam todos bem-vindos, amém? Eu tô muito avivada, gente, muito avivada. Glória a Jesus, aleluia. Aleluia, ó, hoje nós vamos ler, hoje é dia 15? Hoje é capítulo 16, certo? Já abre aí, capítulo 16 de Provérbios, amém? Capítulo 16 de Provérbios. Quero perguntar pra você, Itaúba é no Mato Grosso, perto de Sinop, né, amor? Sim. Ó, Itaúba é perto, Itaúba é perto de Mato Grosso, 100 quilômetros de Sinop. Perto do Pará, já. Quem é do Pará é pertinho do Pará, tá? Gente, eu tô aleluiada agora todo dia. Todo dia. Todo dia. Eu tô na velocidade, todo dia. Ó. A nossa geração é a geração da constância. Pega a visão, que nós vamos ser mais constantes ainda, amém? Nós vamos ser mais constantes ainda. Em nome de Jesus. Amém? Sejam todos bem-vindos. Provérbios capítulo 16, nós vamos orar, tá? Hoje eu vou falar sobre um dos maiores bloqueios do ser humano, e todo ser humano tem esse bloqueio em algum nível. Eu vou falar sobre um bloqueio que é gerado por feridas da alma, que é o medo. Na verdade, o medo, eu caracterizo ele como um bloqueio por alguma ferida da sua alma. Amém? Então você já se prepara que a live vai ser tremenda, 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 tremenda. Gente, se vocês quiserem ser constantes, vocês têm que ser intencionais. Intencionais. Acorda arrepiando todo dia. Acorda arrepiando. Faça lista de tarefas. Cumpra as demandas, se recompense.
Ixi, eu direto me recompenso. Eu falo, agora eu mereço, que eu trabalhei demais. Agora eu tô merecendo comer uma coisinha diferente que eu trabalhei demais. Então, se recompense. É uma estratégia para você ser constante, né? Porque tem gente que faz, mas nunca se recompensa, nunca se bonifica, certo? Tá? Mas hoje eu vou falar sobre o medo. Vai ser tremendo, vai ser sobrenatural. Bora lá. Provérbios capítulo 16, vamos orar. Convidar o nosso amigo Espírito Santo, ele já está aqui, mas nós vamos dar para ele a primazia de falar que a live é dele, é ele que opera, é ele que entra aí na tua casa, amém? Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, nós consagramos, Senhor Deus, essa live ao Senhor, nós consagramos, Senhor Deus, esse tempo ao Senhor e declaramos, Pai, que no nome de Jesus o Espírito Santo venha bradar aqui agora nesse tempo, o Espírito Santo possa descer aqui, Pai, como um vento impetuoso, Pai, que possa encher esse lugar, Pai, me usa, me toma, Senhor Deus, de forma profética, de forma sobrenatural, para eu trazer esse avivamento, Pai. Para mim trazer a palavra, Pai, que o Senhor declarou, Senhor Deus, hoje no meu coração, Pai, através da vida do meu marido. Pai querido, Pai amado, nós te glorificamos, Pai. Nós te exaltamos, Pai, porque o Senhor, Pai, tem trago crescimento através dessas lives, de uma palavra diária todos os dias. E eu declaro, Pai, que bendito é o nome do Senhor dos Exércitos, e toda honra e toda glória é dada a Ti, Pai. Pai, nós te exaltamos, nós te glorificamos, Pai, e declaramos que só o Senhor é Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Amém. Glória a Jesus. Então vamos lá. Provérbios capítulo 16. E eu vou falar hoje para você sobre o espírito do medo, certo? Ok? No nome de Jesus, tá? Então abra comigo agora Provérbios 16. E a natureza humana pode fazer planos, mas a resposta certa vem de Deus. Ainda que pessoas se considerem puras, o Senhor examina as intenções de cada um. Confie ao Senhor tudo o que você faz, e seus planos serão bem-sucedidos. O Senhor fez tudo com propósito, até mesmo o perverso para o dia da calamidade. Os orgulhosos são detestáveis para o Senhor, certamente serão castigados. Amor e fidelidade fazem expiação pelo pecado. O temor do Senhor evita o mal. Quando a vida de uma pessoa agrada ao Senhor, até seus inimigos vivem em paz com ela. É melhor ter pouco com justiça que ser rico com desonestidade. É da natureza humana fazer planos, mas é o Senhor quem dirige nossos planos. As decisões do rei têm grande autoridade. Ele nunca deve julgar de modo injusto. O Senhor exige balanças e pesos exatos, e ele determina os padrões da imparcialidade. A maldade é detestável para o rei, pois seu governo é estabelecido sobre justiça. O rei se agrada de palavras que vêm de lábios justos e ama quem fala o que é certo. A ira do rei é como uma sentença de morte, mas o sábio procura acalmá-lo. Quando o rei sorri, a vida, seu favor refresca como chuva à primavera. É melhor adquirir sabedoria do que ouro, é melhor obter discernimento do que prata. Então vocês viram aí que a sabedoria e o discernimento, eles são mais valiosos que qualquer ouro, qualquer prata. O caminho do justo os afasta do mal, e quem segue esse caminho está seguro. O orgulho precede a destruição, a arrogância precede a queda. É melhor viver humildemente com os pobres que repartir o despojo com os orgulhosos. Quem ouve a instrução prospera, e quem confia no Senhor é feliz. O sábio é conhecido por seu discernimento. As palavras agradáveis são convincentes. A sensatez é a fonte de vida para quem a possui, mas é desperdício disciplinar os insensatos. Da mente sábia vem conselhos sábios. As palavras dos sábios são convincentes. Palavras bondosas são como mel, doces para a alma e saudáveis para o campo. Há caminhos que a pessoa considera correto, mas acabam levando à estrada da morte. É bom que os trabalhadores tenham apetite.
O estômago vazio os impulsiona. A pessoa sem caráter cria problemas. Suas palavras são fogo destruidor. O perverso semeia discórdia. O difamador separa até os melhores amigos. A pessoa violenta engana os companheiros e os leva para o mau caminho. Com olhos semicerrados, as pessoas tramam o mal e com sorriso malicioso põem em prática. Os cabelos brancos são coroa de glória para quem andou nos caminhos de justiça. É melhor ser paciente que poderoso. É melhor ter autocontrole que conquistar uma cidade. As pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Amém? Então amanhã a gente vai fazer o Provérbios, vai ler o Provérbios 17, tá? Então hoje eu vou falar de um dos maiores bloqueios que geralmente eles se desencadeia ou de um trauma ou de uma ferida da sua alma, certo? Ok? Então o que acontece? Presta muita atenção aqui. O medo é algo que pode te paralisar e impedir que você viva os seus propósitos, impedir que você venha conquistar aquilo que Deus já determinou para você. Então o medo, ele é uma arma de Satanás para te parar, tá? Então, o medo é uma arma de Satanás para te parar. E geralmente pessoas que são muito feridas na alma são pessoas que são medrosas, tá? E aí o meu querido amado esposo estava me dando um exemplo, né? Eu já vou trazer a passagem bíblica, a referência, tá tudo anotadinho aqui. Por exemplo, Davi, quando ele vai enfrentar o gigante Golias, todos os soldados ali estavam com medo do gigante Golias. Mas Davi vai na sua ousadia. Mas essa coragem de Davi foi gerada no secreto. Davi não foi na sua convicção humana. Davi foi na sua convicção em Deus, porque ele tinha relacionamento com Deus. Então Davi se relacionava tanto com Deus todos os dias, que quando ele vê aquela afronta ao Deus de Israel, o senso dele de fazer justiça sobrepassa medo, sobrepassa tudo. E ele fala, quê? Quem é esse incircunciso? Davi sendo pequeno, não tendo treinamento nenhum, a armadura dele era pesada. Mas eu pergunto para você, como que alguém que não era nem um soldado de batalha vai à frente daquele exército, afronta um gigante que todos ali estão com medo? O relacionamento, a confiança que Davi gerou através do relacionamento dele com Deus, colocou ele nesse lugar de autoridade. Então, Davi não foi pelas suas forças humanas, porque todos os soldados ali estavam ali nas suas forças humanas. Mas Davi, ele foi debaixo, né, da confiança que ele tinha no Senhor, certo? Então eu quero que, abra comigo Salmo, capítulo 34, versículo 4. Salmo, capítulo 34, versículo 4. Diz assim: busquei ao Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. E aqui essa passagem vai nos dar uma chave. É normal o ser humano ter medo, porque o ser humano, ele pode ter muitos bloqueios, pode estar cheio de feridas, e por causa dessas feridas, como eu falei ontem de ferida, a característica de uma ferida, ele pode ter muitos medos. Medo de falar em público, medo de investir, prosperar, medo de ter escassez, de faltar as coisas, medo do trabalho não dar certo. Então, são tantos tipos de medo, certo? Mas olha que Salmos 34 vai dizer, quando você está com medo, você vai buscar o Senhor e Ele vai te livrar de todos os temores, de todos os seus medos, tá? Isaías 41, abre aí, Isaías 41, versículo de número 10. Isaías 41, versículo de número 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo.
eu te sustento com a minha destra fiel. Então Deus, ele nos dá uma promessa em Isaías 41, olha, não tenha medo. Eu sou o teu Deus, é eu que te sustento, é eu que, tudo que você faz é através de mim. Então Deus, ele nos deu uma promessa para que nós possamos ser fortes, certo? Primeiro de João, capítulo 4, versículo 18. 1 João, capítulo 4, versículo 18. No amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo, tá? O medo envolve castigo, e quem teme não é aperfeiçoado no amor. É forte, né? Então, o amor, ele lança fora todo medo. O amor, ele lança fora todo medo. Então, vamos lá, que eu quero trazer aqui hoje para você algo. Esse seu medo que está paralisando a sua vida, porque talvez você passou por uma ferida ou viveu algum trauma, algum bloqueio na sua vida, ele vai impedir você de viver as maiores rupturas, vai impedir você de acessar os lugares mais lindos que Deus tem preparado para você, certo? Então, eu quero que hoje você aprenda, tá? Que você precisa estabelecer uma confiança com o Senhor. Você precisa, tá? Gerar a sua confiança no Senhor no secreto. E secreto, queridos, é quartinho de oração, é tempo com Deus, certo? Porque por mais que você tenha medo, você vai com medo mesmo. Porque quando o Senhor fala assim, filho, vai. Uma coisa, queridos, é você ir na sua força e você ter medo, e o medo ele vai te paralisar, ele não vai deixar você ir na sua força. Agora, quando você tem uma confiança que vem do alto, quando você tem uma confiança que vem lá de cima, que é a confiança que é Deus colocando em nós, você vai com medo mesmo. E aí é só você fazer a primeira vez, que depois você já faz a segunda sem medo, a terceira sem medo, a quarta sem medo, certo? Então vamos lá. Eu quero trazer aqui para vocês, tá? Os maiores bloqueios que o medo traz na vida de uma pessoa é pessoas que têm medo do fracasso. Tem pessoas que têm medo de errar, medo de fracassar. Mas errar e fracassar é o curso natural da vida e vai acontecer com todos nós. O fracasso, o erro, ele nos deixa mais forte e mais resiliente. E o que é uma pessoa resiliente? É resistir no meio da dor, é resistir mesmo que as coisas não saiam como você quer e você continuar. Então tem muita gente que tem um bloqueio muito forte de medo. Eu não começo uma empresa porque eu tenho medo dela não dar certo. Mas se você não tentar e se você não fazer, como você vai saber se vai dar certo ou se não vai dar certo? Eu não começo um canal do YouTube porque eu não sei se vai dar certo. Mas se você não começar, como saber se vai dar certo? Agora eu quero dizer algo para você. Tudo dá certo se você investir a sua energia naquilo. Talvez você comece de uma forma que não vá do jeito que você quer, mas a trajetória vai te aperfeiçoar e você pode ter certeza disso. Amém? Então, outra coisa que o medo, esse bloqueio do medo, ele vai trazer dentro de você. Presta atenção. Medo do quê? Esse medo, ele vai trazer a autocrítica. E eu lembro, queridos, que quando eu estava para começar o meu canal, eu falava... Pai, por que eu vou fazer um canal se tem tantas pessoas melhores do que eu? Eu nem prego direito. Eu nem sei falar direito. Eu nem sei como é que faz isso. E aí vem o que? A autocrítica. E o medo, querido, ele faz você estar, às vezes, se criticando, se comparando. E aí essa autocrítica excessiva reforça ainda mais. Reforça ainda mais você continuar parado nesse local, nessa zona de conforto. E o que Deus quer pra você, você sabe o que Deus quer pra você? Deus quer pra você o avanço, o crescimento. Mas se você tiver medo, você não vai conseguir avançar, você não vai conseguir crescer. Então o medo, além de trazer pra você o medo do fracasso, ele traz pra você o que é autocrítica excessiva.
Aí eu não vou montar essa empresa, pode não dar certo, eu posso falir, eu vou perder o dinheiro. Então, o medo, ele faz você só olhar para o aspecto negativo, só para o aspecto que pode ser que não dê certo, que isso, aquilo outro. É exatamente dessa forma, tá? Então, vamos lá. Outra coisa que o medo vai trazer para você, falta de autoconfiança. Então você sempre vai achar assim, olha, eu não sou talentoso o suficiente, eu tô inseguro, eu acho que eu não sei falar direito. E aí você sempre tá com medo de falar, você sempre tá com medo de fazer. Então, o medo, o medo gera a falta dessa autoconfiança. O medo, ele te paralisa. Porque, querido, a gente sabe quando uma pessoa está falando com insegurança e quando uma pessoa tá autoconfiante naquilo. Então o medo, ele vai fazer você ter falta dessa confiança. Então você fala às vezes até com cuidado. Ai, será que tá bom? Será que... Você tá entendendo? Então o medo, ele gera essa falta aqui de confiança, ok? O medo também, tá? Ele faz você reviver tudo na sua vida que já não deu certo. Como desculpa para você não fazer o que Deus às vezes está ardendo no seu coração. Às vezes Deus mandou você sair dessa terra por um outro lugar e você tem medo de mudança, você tem medo de mudar. Às vezes Deus mandou você sair. Olha, eu já contei pra vocês. Deus falou pra mim uma vez, daqui um ano eu vou te tirar daqui, de uma cidade que eu tava. Aí eu falei pro meu esposo e falei, fiz o que Deus. Quando foi dando o prazo que Deus me deu, eu comecei a encaixotar as coisas na caixa sem saber para onde eu ia. Mas eu confiava plenamente no Deus que tinha falado comigo. E aí, você tem peito? Para Deus falar assim, daqui um ano eu vou te tirar daqui, organiza a sua vida nessa cidade. E aí, quando foi chegando o tempo, eu falei, eu preciso acelerar isso aí. Peguei, comecei a pedir pro apóstolo pegar a caixa, comecei a guardar as coisas sem saber para onde, que dia. Mas Deus simplesmente fez. Agora, se eu sou uma pessoa medrosa, se eu sou uma pessoa que não tenho certeza se foi Deus que falou, e aí? Mas eu tinha uma convicção que Deus queria que nós fôssemos embora. Amém? Então, queridos, o medo, ele acaba fazendo você revisitar tudo aquilo que não deu certo. E fala, isso aqui, não vai dar certo. Você começou esse curso, você não terminou. Então, o medo, ele vai fazer você ter medo de qualquer ação que você vá tomar. Porque ele é um bloqueio. O medo é um bloqueador. O medo vai fazer você ter medo de mudança, de você mudar para uma nova cidade, de você começar um novo negócio, de você empreender, de você começar a usar rede social, de você começar um canal no YouTube, de você começar a investir, sei lá, em alguma coisa. O medo, ele vai trazer muitas coisas negativas para você nunca sair do lugar. O medo te impede de dirigir. É um bloqueio. Quando você tem uma ferida na alma, às vezes é tão grande essa ferida que traz um bloqueio grande. Você tem medo de dirigir. E talvez o seu bloqueio eu tenho medo de bater o carro, de estragar o carro, de ficar muito caro. Eu tenho medo de acidente, eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo e daquilo outro. E aí você tá aí, às vezes, tem até um carro na garagem. E às vezes, você não dirige. Você é limitado, você depende dos outros para te levar num lugar, para te levar em outro. Sendo que às vezes você até tem carteira, mas você tem medo de dirigir. Então, isso é um bloqueio. E você poderia estar fazendo tantas coisas com esse carro, abençoando tantas pessoas, certo? Então, isso aí são o quê? Medo, são travas, tá? O medo também, ele faz com que... O bloqueio do medo, ele faz com que nós tenhamos procrastinação. Por quê? É o que é o hábito de adiar tarefas, tá? Então, frequentemente, a procrastinação, quando vem através dessa raiz do medo, é porque medo do fracasso. Não, eu vou começar vamos supor, você até fez um planejamento, você fala, eu vou fazer aqui agora algo novo, eu vou começar algo novo. Aí você tá procrastinando, por quê? Você ficou procrastinando porque você tem medo do fracasso, você tem medo de não dar certo, você tem medo de não virar nada, certo? E o medo também, queridos, ele causa um bloqueio que para mim é um dos mais terríveis, que é ficar preocupado com o que os outros vão dizer. Eu tenho medo do que os outros vão falar. Eu tenho medo de ser julgado. Eu tenho medo de ser caluniado, de ser difamado.
Então você não é servo do Senhor Jesus? Quer mais perseguido que o Senhor Jesus? E por que você acha que você não vai ser? Você não precisa ser um pregador para você ser perseguido. Se a sua loja, se você tiver destaque em qualquer coisa, você vai ser perseguido pelo seu concorrente, por alguém, meu querido, não adianta. Agora, se você tem medo do que os outros vão falar, você nunca vai se destacar. Você nunca vai brilhar em nada. Porque toda pessoa que vai ter algum tipo de destaque vai ser difamada por causa da invejinha que os outros vão sentir de você. E isso é normal, é o curso natural da vida. Agora, o medo, ele fica lá. O que os outros vão falar? O que a sua família vai falar? O que o seu pastor vai falar? Olha, o que os irmãos da igreja vai falar? Se vê você aqui desse jeito, se vê você aí pregando na rede social, o que o povo lá da sua igreja vai falar? Ei, você tá preocupado? O que o povo da igreja vai falar? Enquanto tem um monte de alma esperando você abrir a boca, fazer uma live e falar de Cristo? Que medo sem vergonha é esse que tá te paralisando? Aí eu tenho medo. E se o meu pastor não gostar? Queridos, se o seu pastor não gostar que você tá falando a palavra de Cristo na internet para outras almas, é porque ele não tá debaixo da mesma visão, não. Ele pode estar debaixo da visão de Satanás. Porque se for a visão de Cristo, é a expansão de reino. Não importa por que veículo, de que jeito, o importante é que a mensagem chegue de alguma forma. Não, porque lá as irmãs podem achar que eu tô querendo me aparecer. Mas você está se aparecendo em Cristo Jesus. Você está dando a sua cara para levar o evangelho. Porque eu tô falando isso para você porque eu tive pessoas que caminharam comigo. Ai, pastora, olha, o meu pastor disse que se eu continuar na internet, ele vai me desligar da membresia. Ele não quer que eu prego, ele falou que eu tenho que ter teologia para mim fazer um vídeo de Deus, para mim fazer uma live. Pra mim, eu nem vou fazer nenhum comentário, pra mim não perder a graça, certo? Mas pra mim não tá debaixo da mesma visão de reino, não está debaixo da mesma visão de reino, certo? Então eu quero que vocês tenham esse tipo de consciência, tá? Então o medo, ele faz você ficar muito preocupado com o que o outro vai achar, com o que o outro vai dizer, certo? O medo também, queridos, ele traz a pressão social, certo? E você tá mais preocupado com o achismo dos outros do que com a missão que Deus colocou para dentro do seu coração. Se eu tivesse preocupado com quem me chama de herege, se eu tivesse preocupado com quem fala mal de mim, se eu tivesse preocupado com quem tenta me perseguir, me caluniar, me xingar, me defamar, vocês não estavam aqui, não. Não tinha essa ruptura que tem. Eu não gasto nem a minha energia com isso. Porque não merece. A minha energia ela tem que ser gastada na oração da madrugada, com mais jejum, com mais oração. Então, queridos, agora, se eu sou uma pessoa com medo me domina, na primeira crítica eu paro. Na primeiro comentário hostil eu paro. Amém? Então eu quero hoje que você toma posse de abraçar a visão, a missão, que ela é maior que o medo. Mas por que você está com medo? Porque você não está confiando plenamente em Deus. Porque se você confiar em Deus, essas coisas que a crítica, que às vezes a pressão familiar, que é o que o outro pensa, o que o outro acha, talvez a autocrítica, elas serão insignificantes, certo? Outra coisa, o medo também faz a gente ficar se comparando. Eu nunca vou ser igual ao fulano, o fulano lá, ó. Querido, se você não começar, você nunca vai ser bom em nada, você nunca vai, entendeu? Então você só tem que começar. Então o medo, ele faz você se comparar para você se inferiorizar. O medo faz você se comparar para te parar e falar assim, olha, você pode até querer tentar começar a fazer isso, mas você não vai ser. Olha lá o fulano, tanto que é melhor que você. Então, eu quero que você hoje olhe para a missão. O que Deus tem falado para você que você está aí procrastinando porque você tem medo? Medo da fofoca lá do povo da igreja, medo da opinião do seu pastor, medo lá do povo lá da sua casa, aqui que aquela parentela vai falar, vai te chamar talvez de pastorzinho, de isso e daquilo. Do que você tem medo? Olha lá, a Larissa agora disse que virou pastora.
Olha lá. Você acha que eu não escutei isso? Você acha que não falaram isso de mim? Mas hoje quando precisa de uma oração forte, Larissa, olha, pedir aqui uma oração, será que você não faz uma oração? Ó, aqui, ó, fulano de tal, pediu uma oração. Eu falei, é? E ó, me lenhou. Então é assim. Então, eu não tô nem aí pro que o fulano acha, do que o ciclano acha. Existe uma missão que é maior que esse medo, que é maior que essa crítica, que é maior que tudo isso. E o que é essa missão? É aquilo que Deus colocou para arder no meu coração. E talvez, queridos, essa missão, ela não é nem, tá? Talvez essa missão, ela não é nem dentro do reino. É uma missão, às vezes, do seu trabalho, de uma empresa, de mudar de uma nação para outra, ok? Medo do novo. Então, o medo também, ele nos bloqueia. E o medo faz com que a gente... Porque, queridos, tem gente que é metódico, que vive ali. Qualquer coisa que mude para ele gera aflição, porque ele quer ter controle. E deixa eu falar uma coisa para você. Pare de querer ter controle sobre as coisas. Porque viver debaixo da presença desse Deus é dar todo o controle para ele. E se ele falar assim, olha, mês que vem tô te levando para outra nação para você morar lá, você tem que estar apto aí. Agora, se você quer ter controle sobre tudo, você nunca vai fazer o que Deus está te mandando fazer, porque você tem medo do novo. E pessoas que têm medo do novo e não avançam em direção a esse novo, porque não confiam que Deus vai prover, que Deus vai fazer. É igual eu estou falando para você. Deus pediu 1 ano antes para mim levantar um líder no meu lugar, porque eu ia sair daquele ministério, e falou para mim, para meu esposo, que nos tiraria dali para o nosso crescimento. Quando foi chegando 3 meses antes da data, eu comecei a arrumar as coisas nas caixas. Eu falei, bom, ele falou, tá falado. Não sei pra onde é, mas eu tô arrumando minha mudança. Passou ali alguns dias, Deus confirmou o lugar, deu tudo pra nós, nos levou. Então, queridos, você só vai viver um novo se você se permitir experimentar coisas novas, experimentar experiências novas, se conectar com outras pessoas. Agora, se você quer o comodismo, você vai viver essa vidinha a vida toda porque você tem medo. Tem medo de viajar, tem medo de abrir uma empresa, tem medo de prosperar. Porque você não confia no Senhor. E o medo, ele só é quebrado quando você faz com medo mesmo. Porque aí você vai lá e faz com medo. Você tem medo de falar em público, você lá e fala uma vez. Foi difícil, mas na segunda vez vai ser menos difícil. Na terceira vez vai ser menos difícil. E daqui a pouco você está dominando falar em público. Você está entendendo? Então, o medo, ele desencadeia das nossas feridas, de traumas. Às vezes, uma professora, igual eu contei pra vocês, uma professora uma vez jogou um apagador em mim, me chamou de burra e gritou comigo. Aquilo ali me trouxe um bloqueio na leitura, na escola. Trouxe um bloqueio que aí eu fiquei com medo de ler. Eu tinha muita vergonha de ler. Pra mim, o fim do mundo era a professora pedir pra mim ler. E aí eu tive que vencer isso. Então, como que eu venci isso? Lendo. Como que eu venci o medo de ler? Lendo. Então, a gente só vai vencer os nossos bloqueios de medo fazendo aquilo que a gente mais tem medo. Vai com medo mesmo. Só que existe uma diferença de ir com medo na nossa força e ir com medo debaixo da força do Senhor, como Davi foi. Davi foi debaixo da confiança que ele tinha com o Senhor. Davi não olhou o tamanho do gigante, não olhou a força do gigante. Ele ficou indignado do gigante afrontar o Deus que para ele era e é todo onisciente, onipresente. Peraí, quem é esse incircunciso? Porque Davi sabia a magnitude de Deus, sabia o tamanho de Deus, sabia quem era Deus, sabia a glória de Deus. Davi falou assim, peraí, quem que é esse incircunciso? Davi gerava no secreto confiança com o Senhor. E o amor que Davi tinha em Deus lançava fora todo medo. O amor que Deus tinha, o amor que Deus gerava no coração de Davi, e Davi gerava ali no secreto, ali no dia,
lançava fora todo medo. Lançava fora todo medo. Amém? O medo é um gatilho que os demônios eles vão fazer tudo, eles vão lançar pensamentos para ativar esse medo, para fomentar esse medo, né? Eu quero orar pela sua vida, eu não posso demorar hoje na live, tá? Eu tenho uns compromissos hoje com o apóstolo, mas eu quero hoje que você... vamos fazer um ato profético, tá? Quero que você comece agora a escrever quais são os seus maiores medos. O seu medo é de falar em público? O seu medo é de ler? O seu medo é de prosperar? Qual que são os seus maiores medos? Eu vou orar quebrando todo o espírito de medo do seu coração. Todo bloqueio de medo agora vai cair por terra em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Amém? Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Quero falar em público, dirigir, falar inglês, falar em público, falar em público. Olha só como o diabo, ele trava as pessoas o falar em público. Porque o falar em público está muito ligada com anunciar o evangelho. Então, quanto mais pessoas o diabo consegue travar o falar em público, mais ele consegue evitar a pregação. Medo de pregar, de falar em público, medo de montar um negócio, tá? Certo? Então, vamos orar. Descruza braço, descruza perna, agora, em nome de Jesus. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, nós lançamos fora agora, em nome de Jesus, todo espírito de medo saia. Todo espírito que tem lançado pensamentos, emoções, todo espírito de medo que tem lançado gatilhos, tem revirado o passado, trago memórias de coisas que aconteceu na infância, na adolescência, saia agora em nome de Jesus. Eu rejeito todo espírito de medo agora. Eu cancelo, sai dessa vida agora em nome de Jesus. Toda casta de medo saia. Toda a hierarquia do inferno saia. Eu removo você agora da alma dessa pessoa. Eu tiro todos os teus tentáculos agora das feridas. Sai no nome de Jesus. E declaro agora cura dessa ferida em nome de Jesus. Pai, nós ministramos agora que todo medo é lançado fora. Pai, no nome e na autoridade de Jesus. Quebra agora toda a maldição que o medo trouxe sobre essa vida. Quebra agora, Senhor Deus, toda falta, Senhor Deus, de coragem que o medo trouxe nessa vida. E eu quero ministrar agora, Senhor Deus, libertação da alma, da mente, do coração, das emoções. Pai, vai libertando o consciente, o inconsciente, o subconsciente. Sai no nome de Jesus. Sai no nome de Jesus. Todo espírito de medo saia. Saia dessa casa. Saia agora dessa vida. Saia dessa família. Saia da hereditariedade dessa pessoa. Saia no nome de Jesus. Eu te expulso, Satanás. Eu expulso todo pensamento que você alojou nessa cabeça e declaro agora que o fogo do Senhor consome todo pensamento de medo, toda emoção de medo, toda lembrança de medo é aniquilada agora pelo fogo do Senhor, em nome de Jesus. E eu quero declarar agora, Senhor Deus, que o Senhor coloca sobre cada um dos teus filhos uma armadura, Pai. Uma armadura, Senhor Deus, recalcada, sacudida, Senhor Deus, de autoridade. Declaro agora, Senhor Deus, uma armadura recalcada de ousadia, de coragem. Coloca o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, o escudo da fé, a espada do Espírito, as botas do evangelho da paz. Eu declaro agora, no nome de Jesus, blinda essa mente, blinda esse coração contra todo dardo inflamado do medo. Eu ministro a coragem, a ousadia, a perseverança, a resiliência, a constância, a verdade, a confiança em Deus e todo o fruto do Espírito sendo gerado cada dia mais sobre essa pessoa. Eu declaro o acesso ao crescimento, o acesso à prosperidade, o acesso ao novo em nome de Jesus. Receba agora renovo da parte do Senhor. Receba agora em nome de Jesus. Me canto elek ni sarabat. Merashe cantorique nere bogogo choremegai. Em nome de Jesus. É isso que eu declaro. É isso que eu ministro sobre cada vida que está aqui. Em nome de Jesus. Amém
Glória a Deus. Um beijo no seu coração. Que Jesus te abençoe poderosamente. Amém? Fiquem na paz do Senhor Jesus.